Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, né? Apesar de tanta coisa acontecendo aí no Brasil, aqui em Portugal, onde eu tô morando, mas eu acredito que a gente precisa ter sempre pensamento positivo, né? Traçar nossos objetivos e ter o pensamento positivo que as coisas vão fluir, né? Não adianta a gente ficar colocando obstáculos em cada etapa da nossa vida, porque, assim, realmente, se a gente ficar colocando obstáculos, a gente não vai a lugar nenhum. Bom, a última vez que eu gravei aqui no canal, foi falando pra vocês que eu já estava aqui há 6 meses, como tinha sido, e isso, e aquilo outro, né? E prometi voltar, só que eu não voltei, para falar sobre o delivery que eu abri aqui, né? Como eu fiz, essas coisas todas. E hoje eu tô aqui para explicar para vocês. Aqui tem três plataformas, né? As consideradas as mais comuns, né? É tipo aí no Brasil, tem o iFood, né? Não, eu acho que no Brasil não tem mais o Uber Eats, né? Eu acho que acabou, acho que só tem agora o Uber para transporte de passageiros, não sei. Eu li uma coisa assim por alto, mas não me aprofundei. Aqui tem o Uber Eats, tem o Bolt e tem o Glovo. No Bolt e no Glovo, eu consegui já fazer a minha inscrição e já estava até trabalhando em casa. Mas por um problema eu tive que dar uma fechada nos aplicativos até conseguir um espaço para eu trabalhar. O Uber Eats, eu cheguei a mandar, preenchi a ficha, tudo, só que eu ainda não consegui. Por quê? Porque aqui, gente, quando a gente chega, a gente é um nada, a gente não existe para Portugal, né? Apesar de meu marido ter a dupla cidadania, eu ainda não tinha. Quando nós viemos pra cá, o que acontece? Quando eu decidi, porque na verdade meu marido não ia poder vir de vez, porque ele ainda trabalha lá no Brasil. Mas quando eu decidi que eu iria morar aqui com os meus filhos adolescentes, eu procurei um advogado, foi a pior coisa que eu fiz. Desculpe, né, quem procurou, quem é advogado e por algum acaso assiste esse vídeo, nem sendo inscrito, mas acaba assistindo esse vídeo, eu não aconselho a procurar um advogado. Se você é instruído ou bem instruído, porque a pessoa não precisa ter uma faculdade para ser instruído, gente. A pessoa pode ler bastante e ser instruído. Então, se você for dessas pessoas, ou se você tiver na família alguma pessoa que seja mais instruída, que possa te ajudar, não contratem um advogado. Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu contratei e, sinceridade, eu me arrependi. O processo de nacionalidade administrativo, não é um processo judicial, não tem um advogado. Aí falam assim, não, mas com um advogado as coisas vão mais rápido. Mentira, lê do engano, tá? Mas se o advogado estiver em Portugal, vai. Não vai, gente, não vai. Porque o advogado que eu contratei foi um advogado aqui de Portugal. E eu achei realmente que, por isso, de ser advogada, todos aqui sabem que eu sou advogada, eu achei que se eu contratasse um advogado aqui em Portugal, o processo ia andar muito mais rápido. Mas, particularmente, eu estou falando da minha experiência. Se vocês quiserem contratar, aí o problema é de vocês, tá? Eu estou falando da minha experiência, eu estou falando que se eu tivesse que fazer de novo, se tivesse voltado ao tempo, com a experiência que eu tenho hoje, eu não iria contratar. O processo de nacionalidade é um processo administrativo, não é na via judicial. O que é o processo de nacionalidade? Se você tem direito, se você é filho de português, se você é neto de português, se você é esposa de português, você tem direito a pedir a sua nacionalidade, né? Filhos e netos. Se tem netos e tem filhos, o que eu aconselho é pedir para o filho primeiro e do filho passar para o neto. Por quê? Porque o lapso do tempo que demora de avô para neto é 1000 vezes maior do que de pai para filho. Então, se tem vivo filho e o neto, peça primeiro do pai e do pai passa para o neto. Quem não vai ser de neto? Vai ser sempre de pai para filho. Vai ser, no caso, do avô para o filho dele e do filho para o filho dele, né? Vocês me entenderam. Vocês
entram no site aqui das conservatórias, da Conservatória Central ou das próprias conservatórias, vocês vão imprimir um requerimento, né? Um requerimento do pedido de nacionalidade. Lá vocês vão preencher tudo, ali é autoexplicativo, não tem como eu ficar aqui explicando, mas é autoexplicativo, é o nome do português, é o nome do requerente, né? E vai juntar documentos. O que são esses documentos? Vou falar no caso de filho, porque se eu ficar falando de um monte de coisa aqui, eu não vou terminar esse vídeo. O de filho, você vai juntar a certidão de inteiro teor apostilada, no caso do requerente, né? Você vai no cartório onde você foi registrado, não é a sua certidão normal. É uma certidão que vocês vão pedir no cartório, é uma certidão de inteiro teor, e depois que você tiver essa certidão de inteiro teor, você vai num cartório de registro e vai pedir para apostilar, pela apostila de AIA, tá? Você precisa da sua identidade, que não tenha um prazo de mais de 10 anos. Se você tiver uma identidade que foi feita quando eu nascia, você tem agora, sei lá, 20 e poucos anos, essa identidade não vai servir, infelizmente, né? Você vai ter que tirar uma outra identidade. A identidade ela tem que ter um prazo máximo de 10 anos desde o dia que ela foi expedida. Serve o passaporte. Quem tem um passaporte mais atualizado também serve o passaporte. Todos esses documentos você vai ter que apostilar. Essa apostila de AIA que eu tô falando. O que é essa apostila de AIA? Essa apostila de AIA é dar veracidade a um documento internacional. É dizer que aquele documento que você tem no Brasil vale em outro país, no caso Portugal, tá? E você vai juntar a certidão do português. Se você não tem a certidão e você tem os dados do português, você pode ir no certidão online e botar os dados lá do português que você acho que 1, 2, 3 dias eles estão liberando. Você paga uma taxa, salvo engano, essa taxa eu acho que tá 10 euros, você pode pagar pelo cartão. E aí você vai ter todos os dados que você necessita do português para botar nesse teu requerimento, tá? Agora, se você não tem os dados do português, aí se torna um pouquinho mais complicado. Aí eu não vou saber explicar, eu posso até depois pesquisar, eu não sei se tem empresas que pesquisam de acordo com os dados que você passa dos seus pais. Eu não sei, eu não vou falar uma coisa que eu não sei. Porém, se você tiver os dados, como eu tinha, né, você pode pedir essa certidão, tá? Então é isso. Então aí você vai mandar isso via DHL, que é uma empresa. Você pode mandar pelos correios, mas sinceridade, eu acho que você corre um risco desse documento se perder, você corre o risco de demorar muito mais tempo para chegar aqui em Portugal. Então existe essa empresa DHL, que é um valor alto, acho que tá 250. Na época eu paguei 250. Olha só o que eu fiz. Eu paguei R$250 para mandar os documentos para o advogado fazer aqui, sabe o quê? Eu vou chegar aí. O porquê que eu não contrataria de novo. Nem esse, nem nenhum. Para esse advogado mandar aqui para o conservatório. Tá? Então eu paguei 250 para mandar essa documentação, que foi a certidão, no caso do meu marido, que é o filho do português, apostilado, intentou apostilado, a documentação dele, e tem uma taxa de 170 euros para dar entrada na nacionalidade, né? Então, gente, não tem dificuldade nenhuma. Quando eu decidi fazer isso, que comecei a amadurecer, que eu sempre tive vontade de sair, né? Mas antes eu era funcionária pública, eu não podia sair porque não tinha aposentado, isso e aquilo. Quando eu aposentei e eu vi que realmente eu estava buscando mais segurança para mim e para os meus filhos, essa foi a verdade. Eu amo meu país, amo. Mas infelizmente a gente não tem nenhum tipo de segurança aí. A gente sai e fica rezando para poder voltar bem. Um filho nosso sai e a gente fica rezando que ele volte bem. Então assim, eu já estava muito estressada e triste com essa situação toda. Eu tinha medo de tudo. Então assim, foi por isso que eu decidi. Se eu tomei a melhor decisão ou não, o tempo que vai dizer, né? Eu pretendo ter minhas coisas no Brasil, eu pretendo ter a minha casa no Brasil, mas por enquanto a minha ideia não é voltar, né? Não é voltar a viver. Eu pretendo ter uma casa, eu pretendo
passar férias, porque eu deixei amigos, eu deixei família, mas eu não pretendo voltar, porque a sensação de segurança que a gente tem aqui, cara, é impagável. A segurança que a gente tem de estar abrindo a nossa porta para entrar na nossa casa sem ter com medo de ficar olhando para um lado, para o outro, para ver se vem alguém estranho, isso é impagável. Você ter a certeza que teu filho vai ali no shopping e vai voltar bem é impagável. Coisa que eu já não estava mais tendo aí no Brasil. Então esse foi o motivo principal de ter saído, tá? Então voltando ao assunto, né? Então quando eu decidi que eu ia embora, eu ia sair, antes eu queria ir para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos é aquilo, gente, para você se legalizar lá é muito complicado. Você tem que ter muito dinheiro para investir lá, ou você tem que ter um parente lá que assim, sei lá, eu não via nenhuma possibilidade de conseguir a legalização lá nos Estados Unidos. E aí eu comecei a amadurecer a ideia de vir para Portugal, porque meu marido ele é filho de português. Quando eu comecei a amadurecer essa ideia, eu queria as coisas para ontem. Então o que eu fiz? Vou arranjar um advogado que trabalha, que tem escritório lá em Portugal, porque eu acredito que vai ser muito mais rápido. E nós demos a entrada no processo em novembro de 2021. E ele me garantiu que em março teria saído. Eu vim tranquila, porque eu só ia viajar em março, né? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 5 meses. Então, eu vim tranquila. Eu falei, nós vamos chegar lá, a nacionalidade já vai ter saído. Eu vou ter entrado como turista, mas não vai ter problema, porque assim que sair a nacionalidade dele, a gente dá entrada na documentação minha, na documentação dos meus filhos. Então eu preparei tudo, eu tirei a certidão dos meus filhos em ter apostilada. Eu só não tirei a minha certidão. Por quê? Porque a minha, eu nasci minha mãe me registrou no cartório lá em São João de Meriti, eu morava no Recreio, então era longe. Aí eu falei, faz o seguinte, meu marido vai voltar, porque ele ia vir só com a gente, depois ele ia voltar, porque ele trabalha no Brasil ainda, como eu falei. Depois meu marido pega a minha certidão e manda pelo DHL, né, sem problema nenhum. Só que quando nós chegamos aqui, no dia 15 de março, eu mandei uma mensagem para o advogado, porque até então, esse advogado, ele não se comunicava comigo para falar nada. Inclusive o número do processo. Porque ele deu entrada em novembro, eu fiquei esperando. Qualquer processo administrativo, judicial ou administrativo, ele tem que ter um número. Né? Não existe processo sem número. E é um processo, apesar de ser administrativo, é um processo. E daí eu que ficava perguntando. Aí eu perguntei pra ele, depois de passado um tempo no Brasil ainda, eu perguntei, olha só, cadê o número do processo? Não tem número do processo? E aí ele, não, tem, eu vou te passar, não sei o que, não sei o que lá. E depois eu vim a descobrir que ele mandou pelos correios, entendeu? Ele não teve o trabalho de ir lá na conservatória levar a documentação. Bom, eu não sei se todos os outros advogados agem dessa forma, porque se agem, eu particularmente acho que age errado. Porque quando você contrata um profissional, você contrata um profissional para fazer um serviço de excelência. Porque se for para mandar pelos correios, manda você. Aí eu vou chegar ao porquê que eu não contrataria de novo. Nem esse, nem nenhum, tá? Bom, eu paguei R$250 para mandar a minha documentação lá do Brasil para o escritório dele. E ele simplesmente pegou a documentação e mandou pelos correios para a conservatória mais perto do escritório dele, que é a conservatória de Vila do Conde. E aí depois, quando eu comecei a desconfiar, até que nem tinha processo, que não tinha dado entrada em nada. E ele me cobrou €440 para fazer o processo. Parcelado em 4 vezes, 4 de 110. E eu já tinha pago praticamente tudo. E aí ele foi me mandando, porque ele viu que eu estava desconfiada e se sentiu ofendido, porque eu estava me sentindo desconfiada. Eu falei, olha só, essa relação entre o profissional e o cliente, ela tem que ser transparente. A partir do momento que ela não é transparente, ela gera dúvidas, né? E aí ele me ameaçou de pegar, já que eu não confiava no trabalho dele, que tinha quebrado uma cláusula do contrato, e que ele ia cancelar, e que ele ia lá, que ele ia pegar todos os documentos, e que ela chega uma hora na nossa vida, gente, eu aprendi isso, que você às vezes tem que recuar mesmo certo, para você não ter um prejuízo maior, né? Então eu recuei, né? Tipo assim, desculpe, não é isso, você tá entendendo errado. Não, sei o quê. Não, mas era aquilo realmente que eu tava pensando. Falta de profissionalismo dele, 100%. Porque se fosse pra fazer,
eu não sou nenhuma uma pessoa leiga no assunto. Porque não existe pessoa burra. Existe pessoa que é leiga. Eu sou leiga. Eu não sei medicina, gente. Então, se for falar alguma coisa pra mim de medicina, eu sou leiga. Então, se você é leigo no assunto, às vezes você não é nem formado em nada. Mas você é safo no que você faz. No que você faz. No que você entende. Por exemplo, uma boa faxineira. Ela é safa no que ela faz. Né? Eu não chego nem aos pés. Uma boa manicure. Eu não chego nem aos pés. Então, eu sou leiga numa boa faxina. Eu faço a minha faxina. Mas eu sou leiga. Tem faxineiras, excelentes. Tem manicures excelentes. Eu nunca consegui fazer a minha unha. Nunca. Eu já comprei por umas 4 vezes todo o material achando que eu poderia. Não sei fazer. Eu sou leiga no assunto, né? Então, quando eu falo que a pessoa é leiga, não é que a pessoa é burra. Não é que a pessoa não tem uma faculdade. Não é que a pessoa não tem um mestrado, um doutorado. Não tô falando isso, não. Leigo naquele assunto. Porque eu acredito que uma pessoa que é leiga em tudo, essa pessoa não vive, gente, a pessoa vegeta. Né? Eu penso assim. Então, eu peguei e hoje em dia eu me arrependo amargamente, porque ele não foi transparente em nada. Ele não foi transparente desde o início. Quando ele disse pra mim que ele sequer ia levantar o rabo dele pra ir lá na conservatória pra entregar a documentação, se ele tivesse falado pra mim que ele ia mandar pelos correios, bom, teria feito isso eu. Em vez de eu pagar pra mandar pro escritório dele, eu pagar pra mandar pra conservatória. Certo? Porque eu tô falando pra vocês. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Por isso que eu, particularmente, eu não aconselho. Principalmente um advogado aqui em Portugal. Sabe por quê? Porque você não tem contato. Fosse um advogado aí no Brasil, você é no escritório dele, você é ler, você é ver, você... Agora aqui, faz como? Acredita no que ele fala, né? Então, voltando, então o que eu pensei na minha cabeça? Apesar de entrar como turista, mas vou chegar lá em março, meu marido já vai ter a cidadania dele, né? A nacionalidade dele. Eu não vou ficar ilegal, porque eu sou esposa dele e os filhos. E aí eu vou dar entrada no documento dele, que seria o cartão cidadão, e daí eu vou passar para os meus filhos, vai ser uma coisa hiper rápida. Só que quando eu cheguei aqui em março, até então foi o que eu falei para vocês, ele não entrava em contato comigo, eu que entrava em contato com ele. Uma coisa errada de um advogado. E aí eu peguei e... Eu cheguei no dia 15, descansei, no dia seguinte eu mandei uma mensagem pra ele, olha, porque ele tinha me garantido que a cidadania, que a nacionalidade ia sair até março. Não, até março fica tranquila, já tá saindo, tá? Beleza. E aí eu mandei uma mensagem pra ele no dia 16, falei, fulano, eu já tô aqui, e aí, tem novidade? Não, nada. Dessa forma, como se ele não tivesse falado nada quando eu ainda tava no Brasil, tipo assim, olha, porque ele podia falar, olha só, te garanto, vem março, eu não garanto não. Pode, como não pode, não, ele garantiu que sairia. Diferente, gente, como eu falei, eu era leiga nessa parte de nacionalidade, direito internacional, apesar de ser formado em direito internacional, como funcionava. Hoje em dia eu sei como funciona, eu sei mais ou menos os prazos, eu entrei em vários fóruns das pessoas que deram entrada sozinhas aí do Brasil, deram entrada aqui. Então, assim, hoje em dia eu sei mais, eu deveria ter me informado mais, mas não sei se com vocês acontece assim. Quando eu penso em fazer uma coisa, eu já fico logo ansiosa para fazer. Então, foi isso que fez eu pagar para poder uma pessoa que poderia ter sido eu fazer o que fez. Então, quando ele me respondeu dessa forma, eu mandei outra mensagem. Falei, mas você não tem nenhuma previsão? Mês que vem. Mês que vem deve estar saindo. Beleza, mês que vem. Eu falei, abril, né? Eu cheguei em março, ainda tá no meu período de turista, tranquila, Por quê? O que eu contei? Março, né? Eu cheguei dia 15. Abril, maio, junho. Tinha até junho. Como turista. Né? Tranquilo, legalizado, tudo certinho. Falei, não é possível, né? Gente, acredite, é possível sim. E aí, quando chegou em abril, quando foi em março que eu perguntei, ele, mês que vem, que seria abril, quando foi em abril, lá pro dia, eu esperei passar dia 15 e tudo, quando foi no dia 20 e pouco, que eu vi que ele não mandou mensagem, porque é o seguinte, se eu sou uma profissional, se eu tô fazendo serviço pra você, e eu te garanto, né, que foi o que ele fez, mesmo sem poder, ele fez, que o serviço vai ser entregue daqui a um mês, se daqui a um mês, por qualquer motivo, não concretizar, eu, como profissional, eu tenho que entrar em contato com o meu cliente e falar, olha só, infelizmente ainda não saiu. Vou dar um pulinho lá na conservatória, eu vou dar um pulinho lá pra saber, mas não saiu. Esse é o papel de um bom profissional.
Ele é um péssimo profissional, tá? E aí quando foi lá pro dia 20 e pouco, ele não entrou em contato comigo, eu entrei em contato com ele de novo. E aí, fulano, você tinha falado pra mim que mês que vem, pô, já passou mais de um mês. Ah, não. Eu falei, pô, não tem previsão. Aí, mais uma vez, mês que vem, eu tenho todas as nossas conversas gravadas. Quando ele for mês que vem de novo, eu falei, essa porcaria não vai sair. Nisso, meu marido já tinha voltado pro Brasil, porque ele veio pra ficar aqui, acho que 15 dias que ele tirou férias. Ele já tinha voltado, tava eu com 2 adolescentes aqui sem a nacionalidade, sem nada, sem nenhum documento. Eu estava como turista ainda, mas sem previsão. Porque quando foi em maio que eu perguntei de novo, eu já estava aqui sozinha com eles, ele me falou a mesma coisa. Ah, mês que vem. Aí eu falei, pronto, vou ter que ver outra forma, né? Vou ter que ver um outro jeito. Porque sair, vai sair. Mas vai sair quando? Né? Tinha um prazo para ficar aqui como turista. Aí eu comecei a ver para prorrogar o prazo, porque a gente tem um prazo de 3 meses como turista, pode pedir para prorrogar, mas aí você pede para prorrogar. Você tem que apresentar passagem de volta, você tem que apresentar meio de subsistência, esse meio eu tinha, mas aí eu teria que ter um custo, eu teria que agendar uma entrevista no CEF para pegar essa prorrogação, para ficar mais 3 meses aqui como turista. Mas eu teria que provar que eu tinha passagem de volta. E assim, esse é um custo que eu ia jogar no lixo. Eu já joguei no lixo porque quando eu vim, eu entrei como turista. Eu entrei como turista sem achar que ia ficar como turista. Eu entrei como turista achando que eu ia ficar legalizada em muito pouco tempo. Né? Não tô falando... Porque no outro vídeo que eu fiz aqui, apesar de ter pouquíssimos inscritos, já teve uma pessoa que veio aqui simplesmente para comentar que cuidado com o CEF. Porque hoje houve, tá vendo, não sei, uma investigação do CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, né, aqui, sobre esses youtubers que estão prometendo mundos e fundos e estão passando a perna nos brasileiros, nos imigrantes, na verdade, né, porque não é só brasileiro que vem para Portugal. E esse aqui veio a pessoa veio aqui, não sei se incomodou, não sei se veio aqui para me dar um toque, para falar, cuidado, o CEF está investigando. Gente, mas o canal que eu criei, eu nunca orientei ninguém a vir para Portugal. Aliás, eu acho que a pessoa faz o que ela tem vontade, né? Ninguém é induzido a ninguém. Quando a pessoa assiste um vídeo de um youtuber que fala que tá maravilhoso, onde ele tá, que tem isso, que tem aquilo, a pessoa acredita cegamente naquela pessoa que tá ali por trás, que às vezes é um desconhecido que foi para um lugar e aí começou a ter não sei quantos inscritos, porque, né, principalmente o brasileiro é muito carente disso. A pessoa assume o risco é dela, não pode embutir isso a ninguém, né? Então, assim, eu nunca vou vir pra cá e vou falar, vem também, que é maravilhoso, nunca, por ninguém, porque quando eu vim, ninguém falou isso pra mim, eu tive a vontade de vir. Então, quando eu comecei a ver alguns vídeos de alguns youtubers aqui em Portugal, muitos eu descartei, porque fala sempre a mesma coisa, e outros eu via, porque orientava em relação a uma documentação, orientava em relação a onde podia encontrar um aluguel mais em conta, aí eu até via, mas nenhum deles foi o motivo de eu ter vindo. Eu vim porque eu quis. Então, gente, eu vim pra cá como turista sim, mas eu vim pra cá como turista acreditando num profissional que eu tinha contratado que eu ia ter a documentação em março, no máximo, sei lá, em abril. Só que isso não aconteceu, gente. Então chegou maio, a minha irmã ladainha, quando foi no dia 7 de junho, não, vou voltar um pouquinho. Então eu falei assim, gente, eu preciso ficar de forma legal aqui, porque eu tô com 2 adolescentes, eu não posso ser irresponsável a ponto de repente ser parada num lugar e me deportarem com meus filhos. Então eu preciso ver uma forma de ficar legalizada aqui. E aí o que eu fiz? Primeira coisa, o que eu fiz? Como eles já estavam estudando, eu agendei no CEF o pedido da autorização de residência pelos estudos deles. Então eles estavam garantidos, porque eles tinham matrícula na escola e tinha esse agendamento no CEF. Aí faltava eu, né? Aí eu no Brasil, eu gostava muito de fazer doces, então eu comecei a vender doces,
bolos no pote, pudim, salgadinhos. Então eu fazia isso em casa. Na época quando eu me aposentei, eu abri aquela plataforma no iFood para entregar. Eu entregava no meu condomínio, tranquilo. As pessoas no prédio onde eu morava não tinha problema nenhum. Muitas também vendiam. E era um ambiente saudável. A gente anunciava no nosso grupo do condomínio e as pessoas pediam. Eu coloquei minha loja na plataforma do iFood e vendia sem nenhum problema. E aí eu pensei, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir atividade aqui, que seria o que abrir uma atividade aqui? Seria como se eu abrisse um MEI aí no Brasil. É igualzinho. Eu falei, eu vou abrir atividade e vou pedir autorização de residência. Não, eu vou fazer não é nem autorização de residência não, gente. É uma manifestação de interesse de ficar. Eu vou fazer uma manifestação de interesse por conta da atividade que eu abri. Então eu fui, abri a atividade, tudo. E aí eu fiz a minha manifestação de interesse. Então também eu estou até hoje respaldada, né? Eu estou respaldada por essa manifestação de interesse e meus filhos estão respaldados. A da minha filha eu já dei entrada na autorização de residência dela, já teve a entrevista no CEF. O meu filho precisou ir no Brasil, então não consegui, eu perdi para ele, vou ter que reagendar, só que o CEF está sem vagas. Eu vou precisar reagendar dele, mas eu tenho a minha manifestação de interesse com a minha atividade e minha filha tem já dei entrada. Eu acredito que vai sair o cartão dela de autorização de residência. Tá, então isso eu fiz em maio. Por quê? Porque meu tempo de ficar aqui como turista ia extrapolar no dia 15 de junho, né? Abril, maio, junho. Eu não queria ficar aqui de forma ilegal, né? Para aquelas pessoas que se preocupam de eu estar aqui orientando, não sei o quê, cuidado com o CEF, olha só, gente, eu não oriento ninguém a vir para cá. Eu não oriento ninguém a vir de forma ilegal. O Portugal agora, ele abriu um leque de opções para as pessoas que querem realmente vir e estarem legalizadas desde a hora que sair. Então eu acredito que Portugal não está preocupado com um brasileiro que vem para cá ou com qualquer outro que venha para cá para trabalhar, para ajudar. Não está preocupado com isso. O CEF está preocupado em as pessoas que vêm para cá e fica tentando passar a perna nas outras pessoas, que ficam oferecendo serviços que não podem cumprir. É com isso que o CEF está preocupado. O CEF não está preocupado com aquele trabalhador que quer vir para cá, para Portugal, para ajudar. O CEF está preocupado com aquelas pessoas que são bem espertinhas e vêm para cá para tirar dinheiro daquele que não tem. É com isso que o CEF está preocupado, tá? Então, Portugal agora criou um visto de trabalho que você já entra aqui com um visto de trabalho. Criou o visto do nômade digital, você já entra legalizado. Então o que Portugal está fazendo pode vir, vem de forma legal já. Não vem pra cá e fica desesperado, porque aí entra como turista, que você tem um prazo de 3 meses para tentar arranjar alguma coisa. Apesar de que em 3 meses você arruma, gente, porque Portugal tá capenga de mão de obra, tá? Mas Portugal tá tipo assim, a gente tá aqui, pode vir. Se não quer vir para o governo não orientar, entrar aqui como turista e ficar o umbigo aqui para ficar, né? Então eu vou criar, como eu não posso falar vem, né? Vem, qualquer turista vem, a gente vai aceitar, vai ter emprego para vocês. Então Portugal, o que ele fez? Ele abriu um leque de opções para você já entrar legalizado. Então não vem dizer para mim que Portugal não quer. Portugal quer sim. Porque tá precisando, gente. Porque a população aqui é muito velha. E muitos já estão trabalhando, porque aqui a aposentadoria é diferente do Brasil, muitos já estão trabalhando no seu limite, que já não conseguem nem mais trabalhar. Tá? Então, isso aí, eu não tenho nada a ver com isso. Eu só quis fazer esse parênteses. Por quê? Porque pode achar que eu tô aqui para orientar as pessoas a entrarem aqui de forma ilegal e ficar aqui. Ilegal não, porque você quando vem como turista, você não tá ilegal, você tá legal. Você é um país legal. E se existe a possibilidade de você fazer uma manifestação de interesse, né? Quando você arranja um emprego, vai fazer alguma coisa, é porque você entrando como turista, depois fazendo a sua manifestação de interesse, você não está burlando a lei, né? Você está dentro da lei. Então isso não pode ser considerado legal. Quando você vem com teus filhos adolescentes, você matricula teus filhos numa escola primária, secundária, eles têm direito à autorização de residência.
A partir do momento que você tem uma moradia que possa comprovar que eles têm morada, a partir do momento que você tem como comprovar que você tem como sustentá-los, você pode ir lá e pedir a autorização de residência para eles, pelos estudos. Então, se existe essa possibilidade, mesmo o filho que entrou como turista, então não pode falar que a pessoa está ilegal, gente. Eu não sei se isso parte. Aqui eu não vou criar um atrito entre português e brasileiro. Não sei. Só que tem, às vezes, pessoas que comentam coisas que elas não sabem. Não é? Comentam que não sabem. Então, resumindo. Aí eu fiz isso, né? Então eu fiquei amparada por essa manifestação. Até hoje eu estou amparada por essa manifestação de interesse. Porque a minha filha está amparada nessa autorização. O meu filho, ele está no Brasil, ele precisou ir ao Brasil, então ele perdeu. Mas assim que ele voltar, ele já está matriculado na escola. A renovação da matrícula dele eu já fiz. Eu vou tentar, tô tentando até por esses dias, eu tô tentando agendar no CEF de novo, porque tá sem vaga, eu vou precisar agendar para ele de novo, para pegar a autorização de residência pelos estudos dele. Só que nesse meio tempo, quando eu já tinha feito tudo isso, aí eu abri a plataforma, depois eu vou contar direitinho, eu abri no Bolt e eu abri no Glovo. O Uber Eats eu ainda não consegui. Aí eu peguei e quando foi no dia 7 de junho, esse advogado me mandou um e-mail dizendo que o processo tinha terminado. Eu falei, opa, graças a Deus, não sei o que, era dia 7 de junho, pô, eu só vou completar mesmo meu tempo de turista aqui, apesar de uma graça de Deus, mas só lendo engano meu, cara. Não saiu, foi aprovado o pedido de nacionalidade do meu marido, da dupla nacionalidade. Só que depois disso, ele não me orientou em nada. Por isso que eu tô falando, eu jamais contrataria um outro advogado desse. Saiu, beleza. Só que sai a aprovação, né? Eles aprovam o seu pedido, só que depois disso você tem que ter o acento do português, que seria a certidão. Sem isso, tu não faz nada. Sem isso, ele não pode dar entrada no cartão cidadão dele, que seria uma identidade dele aqui. Porque todo o resto, eu só vou conseguir pedir o meu cartão de residência porque sou esposa de um português. Eu preciso do cartão do cidadão dele. Pedir a nacionalidade dos meus filhos, né? Por conta do pai. Pedir a minha por conta do meu marido. Eu preciso do assento dele, preciso da certidão. Então, assim, o processo foi aprovado no dia 7 de junho. Então, vamos lá. Ele me prometeu para março, né? Então, vamos lá. Eu dei entrada em novembro. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. 7 meses. 7 meses que foi aprovado. Né? Junho. Nós estamos em setembro, né? Junho. Julho, agosto, setembro. Eu já tô com 10 meses de processo e eu não tenho um assento ainda. Como se você não tivesse nada. Porque você não pode fazer mais nada. Você tem que estar esperando. Então, o que ele deveria me orientar no início é o seguinte, olha só, dona Lourdes, o processo até ser aprovado, de acordo com os processos que eu tenho aqui, porque eu sei que nenhum advogado, em lugar nenhum, vai poder falar pra você o tempo certinho. É uma previsão, eles podem dar sim, né? Olha, até a aprovação da nacionalidade requer aí uns 7, uns 8 meses. Só que depois disso, ela tem que aguardar que seja criado um assento do seu marido. Né? Acho que é o correto. Porque mesmo assim, se ele falasse isso, eu falasse, não, eu vou em março, aí era por conta e risco meu. Mas eu vim acreditando num profissional. Então tá, bom, até hoje o assento não saiu e eu mando mensagem pra ele perguntando se ele não vai na conservatória, porque esse aí é o papel do advogado, cara. É o papel de qualquer profissional, né? Se você contrata um engenheiro civil pra sua obra, e aí você tá com vários pedreiros já trabalhando, o engenheiro simplesmente nem aparece na obra, aí você pergunta, e aí, como é que tá a obra? Porque você vai perguntar pro pedreiro que tá lá botando a mão na massa. Você não contratou o pedreiro, você contratou um engenheiro, você contratou uma empresa, não vamos botar esse engenheiro, vamos botar uma empresa. Você contrata uma empresa para fazer uma obra pra você. Você não vai lá nos pedreiros, nos serveiros, como é que tá a minha obra? Não, você vai perguntar pra empresa, certo?
E aí, como é que tá a minha obra? E a empresa simplesmente caga, né? Literalmente. Foi isso que ele fez. Porque eu comecei a perguntar coisa que ele tinha que me deixar a par. Coisa que ele tinha que ter sido profissional desde o início. E não foi. Então, resumindo, eu tô aqui nessa situação até hoje, né? De forma legal. Eu não estou ilegal. E agora? E aí eu comecei a mandar mensagem para essa conservatória, onde está o meu processo, né? O processo do meu marido, da mensagem. Raramente eles respondem. Mas eu até entendo, porque essas conservatórias estão com número ímpar de funcionários, então ou eles ficam respondendo e-mails, ligar não adianta, porque ligar eles não atendem. Ou eles atendem o telefone ou eles trabalham. Então assim, eu até entendo, porque o tempo que eles vão perder entrando em e-mail para responder, porque deve ser milhões de pessoas que devem mandar. Então, eu acredito que é preferível eles pararem e ficarem trabalhando. Porque trabalhando já está atrasado, imagina se eles forem parar para ficar atendendo e-mail e ficar atendendo o telefone. Mas assim, das raras as vezes que eles me responderam, da primeira vez disse que ia demorar assim, da segunda vez estava atrasado, não sei o que lá. E aí agora eu fiquei perguntando pelo assento. A primeira vez foi em junho, assim que saiu a aprovação. E quando foi? Depois eu comecei a mandar mensagens, eles já não me responderam. E aqui é o seguinte, gente, em junho, período de verão aqui em Portugal, a maioria até tem empresas que fecham, a maioria das empresas fecham, né? E não é diferente nessas repartições públicas, porque eles aproveitam para poder o funcionário tirar férias. Então, eu até perdi muita esperança no mês de julho, agosto, porque eu sabia que de repente ia estar de férias, não ia estar trabalhando. E agora eu fui ontem, despretensiosamente, eu mandei uma mensagem, pedi encarecidamente, porque meu marido volta agora em outubro, né? Volta com meu filho. Que ele ia entrar em Portugal e eu precisava desse assento para ele não entrar como um turista qualquer, né? Entrar como cidadão português, não sei o quê, que a aprovação foi desde o dia 7/6, já são 3 meses, né? Ela me respondeu. E me deu um prazo sem garantia, tá tentando tirar o atraso, né? Que tá atrasado, mas me deu um prazo de 15 dias para sair esse assento, sem garantia, mas eu peguei e joguei 15, 20, 30, até que seja 30 dias. Meu marido só vem no final de outubro, então dá tempo de sair esse assento, graças a Deus. Mas isso eu tô perguntando à conservatória como se eu tivesse dado entrada no processo, e não um advogado. Porque eu acho que ele deveria estar entrando em contato comigo. E a última vez que ele entrou em contato comigo, na verdade, ele não falou comigo, ele mandou um e-mail sobre o processo que tinha sido aprovado. E daí eu mandei mensagem pra ele, perguntei, e aí depois que eu descobri que, né, assim, que depois que é aprovado, você tem que esperar e ficar esperando que saia o assento, porque se o assento você não faz nada, a pessoa tá aprovada. Ah, beleza, tem a dupla cidadania, beleza, prova. Prova como? Se você não tem uma certidão, se você não tem dúvida, você não tem nada. Então, gente, isso é o que eu falo. Se quiser contratar, contrata. Eu tô falando a minha experiência. Foi péssima. Eu não contrataria. Muito menos esse profissional. Então, aí tá. Então, eu vou voltar. Quando eu resolvi abrir atividade, eu falei, não posso abrir atividade, não abrir atividade. Pedi minha manifestação. Tá, e aí? Tu abriu a tua atividade aí? E aí? É a mesma coisa, tu entra na plataforma do iFood. Ó, eu trabalho, tá? Trabalho até, tá, eu abri aqui minha loja, tá, e aí? Cadê o rendimento? Não é assim, né? Senão seria muito fácil. A pessoa chega aqui, vai lá, abre a atividade e fica aqui, sei lá, coçando, fazendo não sei o quê. Eu não sei. Porque pra vir aqui tem que ter dinheiro. Aí, eu mandei a ficha pro Bolt, primeiro foi pro Glovo. Foi tudo certinho, consegui a aprovação, mesmo sem antes ter aberto a minha atividade. O Glovo e o Bolt. Os dois aceitaram, sem atividade. Por que então depois eu abri a atividade? Primeiro eu ia abrir a atividade porque eu precisava fazer a minha manifestação de interesse pela atividade aberta. Então abri a atividade. Mas eu já tinha, antes de abrir essa atividade, eu já tinha feito a minha ficha
no Glovo, já tinha sido assim, já tinha recebido até o tablet para trabalhar. E já, inclusive, já estava trabalhando. O Bolt eu já precisava ter atividade aberta. E aí eu abri a atividade. Abri a atividade e consegui fazer o Bolt. O Bolt não se incomodou que quando eu abri, quando eu fui lá tirar o meu NIF, que é o meu, seria um CPF, aqui, a primeira coisa que eu fiz em março, que eu fui tirar o meu documento, meu NIF, meus filhos e meu marido, o meu endereço que eu tinha ainda era lá no Brasil, porque é o endereço que eles pegam no nosso PB4. E ficou meu endereço do Brasil lá, nas finanças, que é onde você abre, onde você dá a entrada para você pegar o seu NIF. E até então, não estou me incomodando. E quando eu abri o Bolt, eu mandei a minha atividade aberta e tudo, e não teve nenhum problema com o meu endereço, que está lá na finanças, do meu endereço do Brasil. Mas quando eu pedi para abrir no Uber Eats, e aí o rapaz me falou que quando ele vai, através do meu NIF nas finanças, o meu endereço que está lá é do Brasil, e não pode, tem que ser endereço aqui de Portugal. E eu tenho que resolver isso, eu tenho que ir lá no finanças e alterar meu endereço aqui para poder abrir o Uber Eats. Então eu estava trabalhando no Bolt e no Glovo, normalmente aqui dentro de casa, como eu trabalhava no Brasil. Morava também num prédio, não tinha problema nenhum, só que aqui criaram um problema porque a quantidade de estafetas que estavam vindo aqui buscar incomodou alguns moradores aqui do prédio. Então, foi feita uma reclamação e eu tive que fechar, e agora eu estou à procura de uma loja para levar minhas coisas. Isso aí vai ser tema para outro vídeo. O que eu vim aqui falar para vocês foi justamente isso tudo que eu falei agora, né? E falar para vocês como eu fiz para abrir. É muito simples, vocês entram na plataforma do Glovo, ou do Bolt, ou do Uber Eats, vai ter lá, você cadastrar o teu restaurante. Bolt e Uber Eats, você precisa ter uma atividade aberta, o Glovo não. Então, e aí você faz todo o trâmite. O que eles cobram aqui? Taxas, que eu também me surpreendi com o Glovo. Bolt não, mas com o Glovo sim. O Glovo ele cobra 30%, beleza, foi isso que a mulher me explicou. Só que eles me falavam que desses 30% que eles cobram, já desconta do meu faturamento. Eles ainda cobram 23% de IVA em cima desses 30%. Né? Então, por exemplo, você vendeu R$100, vou fazer uma conta redonda. R$100 você vendeu, seu restaurante faturou R$100. Desses R$100, R$30 você tem que pagar pro Glovo. E desses R$30 eles cobram 23% em cima desses R$30 e tira mais um pedaço do teu faturamento. O Bolt, como é uma plataforma que eu acho que ainda está iniciando, ou que se está iniciando aqui em Portugal, ou se não tem ainda uma estrutura tipo Uber e tipo Glovo, ele tem uma promoção durante 3 meses. Ele dá desconto para os teus clientes, mas ele assume. Por exemplo, ele dá 30% de desconto, mas ele não cobra do restaurante. Ele assume esse desconto que ele dá para o teu cliente, até mesmo para chamar cliente para o teu restaurante. Eu achei isso muito legal. E eles não cobram 30%, eles cobram 25% nesse período de 3 meses. Passando esse período de 3 meses, que eu vou completar, já completei agora, eu não sei. Que vai para 30% eu sei. Agora, eu não sei se esses 23% do IVA, que é o imposto que tem aqui, vai descontar também igual tipo o Glovo. Eu vou saber agora e depois eu falo com vocês. O Uber Eats eu não consegui por conta disso, porque o meu endereço, que está lá na Finanças, é o endereço do Brasil. Eu preciso ir lá na Finanças, alterar, botar meu endereço que é de Portugal, que eu já tenho, para poder pegar essa plataforma. Mas como agora eu tô com as plataformas fechadas por conta de reclamações, eu só vou ver isso depois que eu achar a loja. Aí sim eu vou ver. Né? Aí eu vou alterar, aliás, eu vou alterar meu endereço e depois eu vou pedir para entrar também no Uber Eats. Então é isso, gente, não é difícil, não é um bicho de 7 cabeças. Se eu conseguir, todo mundo consegue. Eu não tô aqui vendendo curso, eu não tô aqui vendendo nada, eu não tô vendendo nada, não vendo nada, nem informação eu vendo. Se por algum acaso estiver com dúvida em alguma coisa e me chamar que eu possa ajudar, eu ajudo. O meu interesse com esse canal não é vender nada. Não é vender nada. Não assim. Como eu falei pra vocês, quem já viu os outros vídeos sabe, eu sou advogada. E saindo agora, estava na dependência de sair a documentação do meu marido. Saindo a documentação, saindo agora o cartão de cidadão do meu marido, eu consigo ter a minha residência, eu vou pedir a minha carteira da ordem aqui. Aí sim, meus trabalhos como profissional, eu vou cobrar.
Óbvio que eu vou cobrar. Agora, falar, dar uma orientação, fazer igual essas pessoas fazem, fazer uma live, e 10 euros para entrar na live online, isso eu não vou fazer nunca. Meu interesse nesse canal é passar a minha experiência e ajudar no que for possível, né? Eu não posso ajudar em tudo, mas no que for possível, que tiver ao meu alcance, eu vou ajudar. Mas eu não tenho interesse nenhum em vir pra cá vender curso, vender isso, vender aquilo, orientar, chegar de forma legal, fazer aquilo. Eu não vou orientar, tá bom, gente? Agradeço, quero que vocês tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tá? A vida é feita de sonhos, isso aí independe de idade, independe de qualquer coisa. Isso aí só depende da sua vontade de progredir, da sua vontade de sair da sua zona de conforto, porque quando a gente sai da nossa zona de conforto, é difícil, gente. Você viver na sua zona de conforto, você vai viver tranquilamente. Só que você vai estar sempre reclamando de uma coisa, de outra. E se você não está reclamando, está na sua zona de conforto, tá tudo bem também, né? Eu estava na minha zona de conforto e aquilo estava me incomodando, então eu resolvi mudar, né? Então, assim, a pessoa ela tem que avaliar até onde ela tá satisfeita com o que ela tá vivendo. Pô, eu tô 100% satisfeita? Beleza. Não, pô, isso aqui poderia mudar. Então tenta mudar, né? Ah, não, tá tudo errado, eu queria mudar tudo. Muda tudo. Tenha objetivo e corra atrás do seu objetivo, porque objetivo nenhum se concretiza com você parado. Você tem que tomar atitudes. Sem atitude, sem nada, você vai continuar no mesmo lugar, tá bom? Um beijo pra vocês, tá? Até a próxima.